O que você acha de comprar um carro 0 km, 30% abaixo do valor de tabela? Mais de 45 milhões de pessoas no Brasil têm direito a esse benefício, mas elas não têm nem ideia e, por isso, pagam mais caro. Este benefício se chama PCD, Pessoa com Deficiência, e ele pode ser concedido para pessoas com ou sem deficiência. Pode parecer estranho, mas em alguns casos, pessoas sem deficiência também podem comprar um veículo com esses benefícios. Vou explicar. O PCD é um programa criado pelo governo que dá benefícios e isenções de impostos para portadores de diversos tipos de deficiência. Ou seja, nada de custo Brasil, embutido no valor do carro. Muitas vezes, essas deficiências são externas e visíveis, como, por exemplo, o caso de pessoas que sofreram algum tipo de amputação ou são cadeirantes. Em outros casos, elas não são visíveis, como, por exemplo, pessoas com hérnia de disco, artrose e até pessoas com próteses, para citar apenas algumas das dezenas de possibilidades. As pessoas que não têm nenhuma deficiência também podem comprar um veículo com isenções, se tiverem alguém na família que seja PCD. Por exemplo, parentes com autismo, síndrome de Down ou outras deficiências. Uma coisa é certa, tendo uma deficiência ou não, dirigir um carro sabendo que você pagou até 30% menos por ele é tudo de bom. E o melhor, dentro da lei, dentro do seu direito de cidadão. Essa economia lhe daria até a possibilidade de comprar um carro melhor, mais luxuoso, com mais acessórios e com o conforto de alguns itens, como por exemplo, câmbio automático ou ar-condicionado. Eu tenho uma prótese e eu sei exatamente como uma pessoa que depende dos outros se sente. Mas depois que eu comprei o meu carro com o benefício da isenção, além de melhorar a minha autoestima, eu ainda consegui melhorar o meu padrão de vida. Sabe por quê? Porque você ganha independência. Imagina não ter que depender dos outros para te levar em algum lugar. Você terá vagas exclusivas nos estacionamentos nos melhores lugares. Acesso preparado para deficientes para facilitar o seu trânsito. Liberdade para ir e vir como e quando quiser. Aliás, essa liberdade de ir e vir te abre portas para novas possibilidades, como por exemplo um novo emprego. Deslocar-se até ele não será mais um problema, você fará isso por conta própria. Um novo emprego traz um salário melhor e isso traz mais qualidade de vida para você. É uma nova perspectiva de vida. Só quem passa por isso sabe do que eu estou falando. Como eu já falei, mais de 45 milhões de pessoas no Brasil têm esse direito. Isso inclui pessoas com artrite, com LER, que sofreram um AVC, pessoas com artrose, que colocaram próteses internas ou externas, enfim, são dezenas de deficiências que dão acesso a esse benefício. Isso quer dizer que se você fez uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho, você também tem esse direito, mesmo levando uma vida completamente normal. Foi exatamente esse o meu caso. Eu sempre levei uma vida ativa e eu praticava muitos esportes. Desde criança eu tenho paixão pelo futebol e jogava bola praticamente todos os dias. Até que em uma pelada entre amigos depois da faculdade, eu entrei numa dividida de bola que me fez parar no hospital. Para resumir a história, eu estourei meu joelho. O médico que fez a radiografia foi categórico. Ele falou assim: filho, isso aqui está muito ruim. Você estourou o joelho. Vamos ter que colocar uma prótese. Agora, imagina como é que eu me senti. Na hora vieram milhões de pensamentos na minha cabeça. Caramba, será que eu nunca mais vou andar direito? Eu vou ter que depender de alguém para tudo? E agora, como é que vai ser a minha vida? É realmente uma sensação muito ruim. Eu não sei explicar bem o que eu senti. Era como se fosse uma mistura de impotência com revolta. Só que não tinha o que fazer, né? Ou eu colocava uma prótese, ou não dava mais. É simples assim. Mas graças a Deus correu tudo bem na cirurgia. No dia seguinte eu já estava em casa e em alguns dias depois eu comecei as sessões de fisioterapia. Aí, como eu estava de cama, né, e não tinha muito o que fazer, eu passava o dia inteiro na internet buscando informações sobre o meu problema. Quais os cuidados que tinha que ter, as restrições, enfim, eu pesquisei tudo sobre o assunto. Porque eu ainda estava meio assustado com aquela situação, né, que era completamente nova para mim. E foi nessas navegadas que eu dei na internet que eu me deparei com um site que falava sobre a possibilidade de pessoas com algumas deficiências comprarem carros com até 30% de desconto. A princípio eu pensei assim, bom, eu não tenho uma deficiência, né, mas, sei lá, vamos ver do que se trata. E foi lendo a matéria que eu descobri que há um monte de situações
que permitem que uma pessoa compre um carro com essas isenções. Eu descobri também que uma pessoa que não apresenta deficiência, mas que tenha algum parente na família que seja deficiente, também pode usufruir do benefício. Foi o caso da Joana, que soube de mim através de um amigo em comum. A Joana é mãe do Matheus, de 11 anos, que tem autismo. E por essa condição do Matheus, a Joana conseguiu comprar um carro com isenção de impostos, já que o autismo ele está na lista de doenças que dão direito a esse benefício. O interessante é que muita gente acha que é complicado ter direito a esse benefício. Me perguntam sobre a burocracia do governo e sobre os custos do processo. Como eu consegui comprar um carro com desconto para mim, eu posso dizer que o processo de isenção é tranquilo. Qualquer pessoa comum pode fazê-lo sem ajuda de terceiros. E o que eu percebi também é que existem pessoas que se aproveitam da má fama da burocracia do governo e dizem que o processo é difícil, ou complexo, ou complicado. E os escritórios de assessoria, né, e concessionários, eles precisam vender o peixe deles, né? E por isso é natural que falem assim, né? Mas eu posso te garantir que é totalmente possível realizar o processo sozinho e ainda ganhar descontos adicionais na compra do seu carro. Aliás, essa é uma sacada muito legal que ninguém conhece e que pode te dar um desconto adicional de 1 a 3% sobre o valor do veículo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E depois que eu fiz esse processo para mim, eu comentei com algumas pessoas que tinham comprado um carro com 30% de desconto e naturalmente isso gerou uma enorme propaganda boca a boca. Quando eu me dei conta, eu já estava dando conselhos via Skype para as pessoas que moravam em outros estados. E era muito gratificante, né, ajudar as pessoas e as famílias que ficavam surpresas em saber que tinham direito a esse benefício. Foi aí que eu tive a ideia de colocar esse conhecimento num manual, como um meio de atingir pessoas de todo o Brasil, mesmo que muito distantes fisicamente de mim. E à medida que o tempo foi passando e eu fui aprimorando esse manual, né, até que ele chegasse nesse formato final de um e-book. E para você ter ideia de como ele ficou completo e como ele funciona bem, eu já cheguei a vendê-lo por R$ 1.500 para 2 empresas que trabalham com documentação e que queriam começar a atender clientes PCD. O que faz dele uma referência entre os escritórios de assessoria e os despachantes. E olha só que legal alguns dos assuntos que tem nesse manual. Você vai descobrir o que é o PCD, a pessoa com deficiência, como que o governo classifica os tipos de deficiência e os dados demográficos da PCD no Brasil. Você vai descobrir também a relação completa das doenças que dão direito à compra de um veículo com isenção de impostos. Você vai conhecer a tabela com os códigos de restrições médicas que são utilizados na alteração da sua CNH. Você vai ver como que é o processo de isenção, quem tem direito, as diferenças entre condutor e não condutor e todas as isenções que você pode ter. O manual também mostra um mapa detalhado do processo de isenção. É um passo a passo, né, super completo do processo de isenção, com dicas sobre a ordem de execução de cada etapa, as pegadinhas da burocracia do governo, né, e como que você faz para evitá-las. Você também vai descobrir como obter o laudo do Detran, como alterar a sua CNH, né, e como solicitar a isenção de IPI e de IOF, o passo a passo, com a documentação, os formulários, os prazos e alguns links direto para o site da Receita Federal. Você também vai saber, né, como fazer caso você venda o seu veículo com isenção para uma pessoa que é PCD ou para uma pessoa que não é PCD. Você também vai aprender a solicitar a isenção do ICMS, o passo a passo, a documentação, formulários e dicas. O manual também fala sobre como regularizar a documentação do veículo junto ao Detran, quem que pode solicitar, documentos necessários e como realizar o pagamento. O primeiro deles é com um despachante ou com um escritório de assessoria, que por motivos óbvios não vai querer te dizer nada, mas sim vender o serviço deles para você. E o segundo é esse manual que eu criei, completo, com passo a passo, formulários, links, pegadinhas da burocracia e muito mais. O custo com um despachante para fazer o serviço fica em torno de R$ 750 só a parte da isenção. Bom, como você viu, é muita informação de qualidade e economia de milhares de reais
pelo preço de uma pizza. Por isso, aproveite essa oportunidade agora, enquanto eu ainda consigo manter esse preço. Para pedir o seu exemplar, é só clicar no botão amarelo que está localizado logo abaixo desse vídeo. Meu desejo de coração é ver você com seu próximo carro 0 km com 30% de desconto.